puxar do 1, só para a gente contextualizar a nossa fala. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja pronto e preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Amém? Fala conosco, Jesus. Precisamos, queremos, desejamos ouvir a Tua voz. Revela-nos o Teu Evangelho. Abre os nossos olhos para a revelação da Tua palavra. Em Seu nome nós te pedimos, a igreja diz. Amém. Queridos, na viagem para São Luís, essa palavra brotou no nosso coração e eu queria compartilhá-la com vocês essa noite. Eu queria falar sobre amantes desse século. Amém? Você pode repetir comigo? Amantes deste século. Essa é uma expressão que está no texto que a gente leu. Especificamente no verso 10. Mas antes de chegar no verso 10, eu queria contextualizar para você o que nós lemos aqui essa noite.
amantes desse século. Nós estamos diante do último documento escrito que nós temos comprovadamente atribuído ao apóstolo Paulo. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir as últimas palavras de alguém, as últimas mensagens com alguém. Por exemplo, outro dia eu estava relembrando que eu nunca apago mensagem. As últimas mensagens que eu tenho com a tua mãe, por exemplo, eu tenho salvo no meu celular. Os últimos momentos de alguém são muito importantes. Inclusive, são mais importantes do que as primeiras. A gente foca muito quando... Eu sei que Paul e Rai estão ansiosos para ouvir as primeiras palavras de Alissa. Eu fui assim com os meus filhos. As mães sempre querem que eles aprendam mamãe, mas nunca é assim. Primeiro eles aprendem papai, claro. Não sei, vocês estão dizendo. Mas as últimas palavras de um homem, de uma mulher, têm muito mais peso. Você tem toda uma história de vida. E no leito de uma UTI, na cama de um hospital, em face da morte, a gente tem alguns relatos das últimas palavras de grandes homens, de Deus e da história. E o que nós temos aqui, no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, que é uma carta pastoral, é de um pastor a um outro pastor, são as últimas palavras de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Então, a gente redobra a atenção quando lê esse texto. Você está diante do maior vulto do cristianismo, depois de Jesus Cristo. Paulo sozinho deu 2 voltas ao mundo nas suas empreitadas missionárias principais, né? 2 viagens missionárias que percorreram uma longa distância no mundo antigo. Paulo sozinho escreveu, dos 27 livros do Novo Testamento, só ele escreveu 13. E um detalhe importante, por exemplo, para Coríntios, nós, na Bíblia, nós temos 2 cartas, correto? 1ª e 2ª Coríntios. Mas Paulo, para Coríntios, escreveu 4 cartas. E não apenas 2. O problema é que se perdeu. Nós não temos mais o registro e a prova das outras 2 cartas que Paulo escreveu para Coríntios. Então, se fosse contar tudo o que Paulo produziu e escreveu, era bem mais do que já está aqui dessas 13. Então seria no mínimo 15. Nós estamos falando de um homem que teve uma experiência tão profunda como Jesus, que ele diz assim, ele de maneira indireta falando dele, ele fala assim, conheci um homem que eu não sei se foi no corpo ou se foi no espírito, mas que ele foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não se podem dizer aos homens. O que Paulo viu, experimentou, viveu, pouquíssimas pessoas viveram. É desse personagem que a gente está falando. Um homem erudito, poliglota, falava vários idiomas, tinha várias cidadanias. Paulo era um cara. É essa pessoa que a gente está falando aqui agora. Os últimos relatos dessa pessoa que a gente está falando. E o que me chama a atenção é que um homem que fez tanto para Deus e contra Deus, porque Paulo era matador de gente. Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele pertencia ele era judeu, pertencente ao judaísmo, só que tinha uma linha bem radical.
se você discordava de Paulo, você morria. Paulo passava a espada no seu pescoço. Foi através de Paulo que nós temos no cristianismo o primeiro mártir da nossa fé, que é o nosso querido diácono irmão Estevão. Foi Paulo que assinou a sentença de Estevão. A Bíblia vai falar que aos pés de Paulo colocaram as roupas de Estevão. Então ele fez muito para o lado do mal, mas que fez muito mal para o lado do bem. E aí eu fico me perguntando, o que um homem como esse diria perto da sua morte, nos seus últimos dias? Qual seria a fala de um homem como esse? E o capítulo 4, 2 Timóteo, são essas últimas palavras. E você percebe que nesse texto, ele cita o nome de inúmeras pessoas. O que Paulo está fazendo aqui é relembrando, é explicando, é falando de gente. Paulo não está falando de si, ele não está aqui enumerando. Olha, Timóteo, eu queria te dizer uma lista de coisas que eu fiz. As minhas viagens, os demônios que eu expulsei, as igrejas que eu abri, os pastores que eu levantei. Não, Paulo não está falando disso. Paulo está falando de gente. Paulo está sentindo o frio da morte, ele está relembrando de muitas pessoas que passaram pela vida dele. E ele vai, no finalzinho, é muito, muito interessante, eu li até o 18, mas no 19 ele vai continuar. Saudações a Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Quem é que está perto de morrer e lembra de alguém que está doente? Paulo era muito fora da curva. Paulo está prestes a morrer, está lembrando de alguém que está enfermo, e está falando assim: Timóteo, tem um irmão que eu deixei lá em Mileto, o nome dele é Trófimo, ele está doente, cuida dele. Paulo, nos últimos dias da morte dele, ele continua no 21, procure e vi antes do inverno, Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam saudações. O que mais Paulo fala é de gente. De quem mais Paulo lembra é de gente. Inclusive a pessoa de Jesus está presente nas últimas palavras de Paulo. Porque se você ler no verso 17, Paulo está diante de um julgamento de difamação, onde todo mundo abandona ele. Olha o que ele diz sobre Jesus no verso 17. O 16 diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Aí o 17 ele vai falar, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo, até da pessoa de Jesus, está lembrando nos últimos dias que ele estava com vida. Ou seja, Paulo era aquele pastor, Paulo era o apóstolo da fé que nós temos, que estava lembrando de gente, falando de gente, intercedendo por gente, investindo em gente. Fez muito, arrecadou muito. Paulo era quem mobilizava as ofertas entre igrejas, mas ele não estava lembrando de nenhum desses feitos nas suas últimas palavras. Ele está lembrando de pessoas, das pessoas que marcaram a vida dele, das pessoas que ainda precisavam dele, das pessoas que o ajudaram muito. E duas pessoas em especiais, Paulo faz menção, porque não é só quem foi bênção que Paulo fala. Paulo fala de duas pessoas, que é Alexandre e Demas. No verso 14, ele vai dizer assim, Alexandre o ferreiro, ou algumas traduções vão falar, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. E ele vai falar de Demas, no verso 9 e 10, que ele vai dizer assim, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo,
abandonou-me e foi para Tessalônica. Ele lembra de muitas pessoas. Ele lembra das pessoas que fizeram muito e muita coisa boa por ele. Só que ele também cita duas pessoas que maltrataram ele, que judiaram dele. E eu quero compartilhar com você sobre a primeira pessoa que ele menciona. Eu quero falar com você hoje sobre Demas, que é o versículo 10. Eu estava olhando a Bíblia judaica, e o versículo 10 na Bíblia judaica está assim: porque Demas me abandonou e foi para Tessalônica, por ter se apaixonado pelo mundo presente. Na Bíblia judaica, que é bem fiel aos textos originais, esse versículo é dessa forma: porque Demas me abandonou e foi para Tessalônica, por ter se apaixonado pelo mundo presente. Agora, que mundo presente Paulo está falando? É claro que não é os dias de hoje. Não tinha a nossa tecnologia, não tinha o nosso avanço, não tinha o nosso conhecimento de medicina. Aquele mundo que Paulo estava vivendo naquele momento, Demas se apaixonou por aquele mundo. E a paixão dele resultou no abandono do maior apóstolo que nós temos na Bíblia. E ele larga Paulo de mão e vai para uma outra cidade chamada Tessalônica. Abra comigo Colossenses capítulo 4, verso 14. Demas é mencionado na Bíblia 3 vezes. Deixa eu te mostrar a primeira vez que isso acontece. O texto que nós lemos é a terceira vez que ele é mencionado. A primeira vez está lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14. Colossenses 4, 14 vai dizer assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. É assim que está na sua Bíblia? Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas, esse médico, é o que escreveu o livro de Atos e é o que escreveu o Evangelho de Lucas. E é o que está em Timóteo 4. Ele fala que todo mundo abandonou, só Lucas ficou com ele. É o mesmo Lucas. E a primeira vez que Paulo vai mencionar Demas, ele fala como se fosse alguém de dentro da equipe. É alguém mencionando para a igreja em Colosso, os irmãos em Colossenses, diz assim: ó, o nosso médico Lucas e o nosso irmão Demas estão mandando saudações para vocês. É a primeira vez que Demas é mencionado. Agora, a segunda vez é em Filemon, capítulo 1, verso 24. Olha comigo. É o último livro antes de Hebreus. Filemon. Finalizando também a carta de Paulo a Filemon, ele vai mencionar Demas. Ele vai dizer o seguinte: 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A segunda vez agora que Paulo menciona a pessoa de Demas. A primeira vez você não vai ver nenhum tipo de adjetivação, nenhum tipo de característica, de função. Paulo não fala nada. Mas a segunda vez que Paulo fala de Demas, ele está junto com Lucas, também na referência. E agora Paulo está dizendo que eles são meus cooperadores.
O que é esse cooperador no original? Aquele que trabalha junto, aquele que executa uma tarefa junto comigo, aquele que não me deixa só, aquele que está comigo, aquele que eu posso contar. Esse era Demas. Agora vai comigo para a terceira vez, que é o texto que a gente abriu. 2 Timóteo 4, 9 e 10. Olha o que aconteceu agora. Procura vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. É a última vez que Demas é mencionado na Bíblia. E quem é Demas, então? Demas representa aquele tipo de gente que começou bem como cooperador, mas termina mal como um desertor. Isso é Demas. Demas era um integrante da equipe missionária de Paulo, que era cooperador, trabalhador, evangelizava, apanhava junto, pregava junto, orava junto, que começou junto, mas que Paulo, infelizmente, faz menção dele pela primeira vez, pela segunda vez, só que na terceira vez, a menção que Paulo vai fazer dele é: esse cara me deixou na mão, esse cara foi embora. E o pior que Paulo fala, ele foi embora porque ele se apaixonou pelo mundo. A minha tradução, que a NVI vai falar, amando o presente século. A Bíblia judaica vai dizer, apaixonado por esse mundo, ele foi embora. O problema de Demas não está no que ele passou a fazer. O problema de Demas está no que ele deixou de fazer. O que foi que Demas deixou de fazer? Porque você claramente vê alguém que é participante ativo de um grande ministério e que em um segundo momento você não vê mais essa pessoa. O que foi que Demas fez? Foi embora, beleza. Agora, por que ele foi embora? Paulo vai dizer o que ele amou, mas fica um ensinamento para a gente do que ele deixou de amar. O que Demas vai embora, PH? Ele achou um amor maior, pelo menos para ele, na opinião dele. Demas foi o cara que largou o ministério porque amou outras coisas. Esse é o Demas que a gente está falando. E você não vai ver mais Paulo mencionando ele nenhuma vez. Então a gente nem tem relato se Demas voltou atrás, se voltou a entregar a equipe, se reconciliou. Você não vai ver isso na Bíblia. Então existe um forte indício que Demas tenha se desviado e nunca mais voltou. Você já tinha ouvido alguém pregar sobre Demas? Bora aprender mais com Demas? Amar o mundo não é causa. Amar o mundo é efeito. Abra comigo 1 João, pertinho de Apocalipse 2,15. Olha a advertência que João, o apóstolo do amor, vai dizer para nós. 1 João 2,15. João escreve para a gente o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Foi o que Demas fez? Amou o mundo. Só tem uma pessoa autorizada a amar o mundo. Quem? Deus. João 3,16. O que está escrito lá? É o único que consegue fazer isso. Vai você fazer no bom maranhense, você se lasca, filho. Continuando. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo
o que há no mundo. Tudo o que, pastor? Tudo é tudo. T-U-D-O, tudo. Aí João especifica: a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Entenda a cobiça como desejo. Os desejos carnais. Segundo, a cobiça dos olhos. Os desejos visuais. Toda vez que você vê a palavra cobiça, substitui a palavra cobiça por desejos. Então, João está dizendo: o que é o amor ao mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a ostentação de bens. Esse negócio de ostentação não aconteceu com funk esses dias para cá. Há muito tempo isso já acontece, isso já existe. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual foi o pecado de Demas? Demas olhou para o mundão, Demas olhou para ele, falou assim: eu estou com vontade de fazer isso. Acho que Demas um dia olhou para Paulo e avaliou, falou assim: rapaz, esse negócio de evangelho não está mais valendo a pena. Eu posso estar sendo melhor remunerado fora daqui. Eu acho que tem chances melhores para mim em outro lugar. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de seguidor de Jesus, não está fazendo sentido mais para mim. Essa foi a conclusão que Demas chegou. E o que ele faz? Em vez de procurar o líder dele, o pastor dele, o apóstolo Paulo, para abrir o coração e pedir ajuda pelo que estava passando, ele recua, desiste e vai embora. E isso é o que Demas fez. Demas é picado pelo amor ao mundo. E não sei se você lembra, o diabo tenta fazer isso com o próprio Jesus. O diabo tenta Jesus levando ele para o pináculo, o diabo tenta Jesus fazendo ele transformar a pedra em pão, mas o diabo tenta Jesus mostrando os reinos do mundo, e a Bíblia vai dizer assim, e a glória deles. Aí o diabo fala para Jesus assim, se você me adorar, eu te dou tudinho. Não eram só os reinos do mundo, eram os reinos do mundo e um benefício que isso traz, a glória deles. Se tem alguém que entende de mundo, de mexer com a nossa carne, de mexer com aquilo que os nossos olhos desejam, de querer ostentar bens, é o diabo que é bom nisso. Eu não consigo ver o Espírito Santo agindo por trás da vida de um pastor que ostenta, por trás de um cantor que ostenta. Extravagância não combina com Jesus, não no sentido da ostentação. Demas foi ferido pelo amor ao mundo, e em vez de ser curado pelo amor a Cristo, foi embora, desistiu. E aqui eu queria dividir a minha fala para dois grupos. Eu queria dividir a minha fala para aqueles que foram chamados para ser líderes. Eu queria falar primeiro para aqueles que já têm ou tiveram algum tipo de responsabilidade nessa e em qualquer outra igreja. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração e eu queria dividir isso com vocês. Vamos lá. Aos líderes. O que Demas representa? Demas representa o tipo de líder que desiste da viagem
antes mesmo de chegar ao seu destino final. Vou repetir, eu vou falar essa frase várias vezes. Demas representa o tipo de líder que desiste da viagem antes de chegar ao seu destino final. Imagina que a gente se propõe a fazer uma viagem e fala assim, vamos para São Luís para uma conferência. Quando chega em Santa Rita, você pula da van e diz assim, não quero, não vou. Como é que chama isso? Demas. O que isso comunica para nós? Sabe o que é um aborto? Sabe, não sabe? Porque você tem uma partida e você tem um final. A partida chama-se concepção. O final chama-se parto, nascimento. O que é o aborto? É você interromper isso, a interrupção. O que Deus mostra para a gente? Tinha um chamado de Deus para a vida dele. Tinha um objetivo com Deus na vida dele. Tinha um propósito. Pregar o Evangelho. Quando é que se termina? Quando o Evangelho é pregado. Quando é que se começa? Nas dificuldades, nos desafios, dentro de um ministério. O que acontece com Demas? Ele pula, ele aborta no meio disso. Ele fala para a equipe, estou fora. Ele chega para o líder dele, não dá mais para mim. Ou seja, Demas representa o tipo de líder que desiste da viagem antes de chegar ao destino final. Demas é abortivo. Demas não conclui. Demas não termina. Demas não entrega a sua missão. O que Paulo vai falar no verso 7? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa de justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Isso é senso de término. Paulo não está na beira da morte, lamentando porque deixou de fazer muita coisa. Paulo está grato a Deus, consciente, assim, fiz minha parte, eu terminei. Ele está escrevendo isso para Timóteo, então entende, é como se fosse o pastor Joaquim, velhão, experiente, sábio, mandando mensagem, uma carta para mim, o pastor novo, cheio de força, vigor, começando agora. Ele está falando para mim, Liatan, eu fiz minha parte, meu filho, eu terminei. Agora você faz a sua, não aborta, não para. O que Demas faz? O contrário. Demas é aquele cara que parou. Nós prestaremos conta do nosso chamado, do nosso ministério. O meu compromisso, antes de ser com vocês como pastor dessa casa, é com Jesus, que me chamou para estar nessa posição. E eu vou chegar diante de Jesus e prestar conta de cada ovelha que passou pela minha mão. E eu não tenho direito de não me gerenciar, de não cuidar bem da minha família, de não cuidar bem do meu casamento, das minhas finanças, e falar assim, Jesus, foi mal, estou fora. Estou sem saco para ser pastor. Arruma outro para pastorear e recomeçar. Isso é síndrome de Demas. Abortivo. Inconclusivo. Demas representa o tipo de líder que perde o propósito, interrompe o processo de Deus para a sua vida. De alguma maneira, quando Demas começou, era aquele negócio feliz. Caramba, eu estou na equipe de Paulo. Gente, Paulo ressuscitava morto. A Bíblia vai dizer que quando Paulo passava, a sombra curava.
Paulo era muito inteligente. Eu já joguei Paulo para cima para vocês. Você já sabe o que eu estou falando. Demas era o cara dessa equipe. E como todo bom começo, sabe como ele deve ter começado? Na empolgação. Feliz. Uhul, vamos lá, é para ganhar o mundo, para viajar. Vamos embora! Não tinha tempo ruim. É vigília. Vamos embora. É GC. Vamos embora. É culto. Vamos embora. Por quê? Porque é por Jesus, é pela cruz, é a mensagem do Evangelho. Mas um dia esse camarada perdeu esse propósito, e por perder esse propósito, ele compromete o processo, a caminhada diária. Isso é Demas. Vou repetir para você. Demas representa o tipo de líder que perde o propósito e interrompe o processo de Deus na vida dele. Demas representa o líder que recua por motivos errados, ao invés de avançar pelos certos. Gente, eu não quero forçar o texto, eu não quero mexer com as suas emoções. Eu passei a tarde inteira chorando, refletindo nesse texto hoje. Não tinha nem mais lágrima. Mas vou repetir para você. Demas representa o tipo de líder que recua pelos motivos errados, ao invés de avançar pelos motivos certos. Olha para mim com carinho por verso 10 e por verso 11. No texto que nós lemos. 2 Timóteo 4. Pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aí ele vai continuar dizendo: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Olha o que está acontecendo aqui nesse texto, presta atenção. Você está vendo que não é só Demas que deixou Paulo. Várias pessoas deixaram Paulo. Paulo está mencionando uma pessoa que está com ele. Quem é? Lucas. Todas as outras deixaram. Agora, nem todas as outras deixaram da mesma maneira, pelo mesmo motivo. Porque Paulo, quando vai falar de Demas, vai falar assim, ó, ele amou o presente século, se apaixonou pela vida que tem, foi embora. É um tipo de deixar, correto? Agora ele vai falar do tipo de deixar dos outros. Ele vai falar de Crescente, foi para Galácia, Tito para Dalmácia, e enviei Tíquico a Éfeso. O que é que está acontecendo aqui? Esses três também deixaram Paulo, mas não é por amor ao presente século. Esses três deixaram porque o reino de Deus estava se expandindo. Eram novas frentes de trabalho da igreja e do reino. É bom ficar sozinho quando está avançando. É eu mandar Apolo e Bianca para Arari. É bom. É mandar Jéssica e João para Viana. Saulo e Milena para Viana. É mandar Jéssica e João, São Luís. É você enviar missionários. Isso não é ruim. Isso não está errado. PH, vai para Coque. Não está errado. Não está errado. Quando você envia, quando você fica só, Jonas, poeirão, quando você fica só por ter enviado, está tudo bem. Faz parte da obra. Eu sei o tanto que dói ser enviado. Quantas partidas, quantas mudanças, quantas cidades, quantos estados. Dói, mas é uma dor boa, que não se compara com a dor de ser abandonado, com a dor de ser deixado. Então, se é para deixar, deixe pelo motivo correto. Sabe o que dói no coração de um pastor?
Não dói no coração do pastor quando a ovelha sai da igreja. Dói no nosso coração quando ela sai da igreja e vai para o mundo. Isso que dói. Porque se vocês saírem daqui e for para a PIB, se forem para a Assembleia, tá tudo bem. A igreja é de Jesus. Agora, quando você sai daqui e vai para a bebedeira, quando você sai daqui e vai para a festa, quando você sai daqui e vai para o mundão, isso fere o nosso coração. A gente tem crise. A gente fala assim, o que foi que eu fiz de errado? Mas será que eu não ensinei o certo? Será que faltou discipulado? Será que faltou conversa? Será que faltou ensino? Demas representa o líder que recua por motivos errados, ao invés de avançar pelos corretos. Demas representa o líder que é forte no prometer, mas é fraco para cumprir aquilo que ele prometeu. Demas representa o líder que é forte no prometer, mas fraco no cumprir aquilo que prometeu. Eu perdi as contas. Alguns eu tenho salvos no WhatsApp, de gente que diz assim, pastor, estamos juntos, conta comigo, eu estou aqui para ombrear contigo, quando está tudo bem, mas que pulou fora, quando não gostou da forma que a gente falou, quando não entendeu o que a gente falou, desistiu e voltou atrás. A gente, quando está tudo bem, é o positivo, mas quando vai mal, faz questão de ser o negativo. Lembra de Pedro na ceia? Pedro, sexta-feira à noite, de madrugada, Jesus está ceando a sua última ceia. Antes disso, Jesus estava falando que ele precisava morrer, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro puxa Jesus para um canto, fala assim, Jesus, para de falar essas coisas. Que papo é esse de morrer? É nesse episódio que Jesus fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. No fundo, Pedro não queria perder Jesus, concordo. Mas estava falando isso da maneira mais errada possível. Porque o alvo de Jesus era passar pela cruz. O que Pedro queria impedir Jesus era de passar pela cruz. Chega na ceia. Jesus fala assim, onde vocês vão me trair? Pedro olha para João e fala assim, pergunta para ele quem é. O que Pedro está falando com isso? Eu sei que não sou eu. Eu boto fé também que não é. É um desses 10 aí. É isso que Pedro estava dizendo. João, por ti eu boto a mão no fogo. Eu me garanto. Desses 10 aí, pergunta para ele quem é. É isso que Pedro estava falando. Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, chega para Jesus e fala assim, Jesus, por ti eu morro, eu te dou a minha vida. O cara prometeu a vida dele, ele prometeu o salário do mês, prometeu, por ti eu dou a minha vida. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, então, deixa eu te falar, ainda hoje você vai me trair. Pedro fala assim, jamais. Na hora de prometer, é o bonzão, é o fortão. O que foi que aconteceu com Pedro? Antes que o galo cantasse,
Pedro nega Jesus, exatamente como Jesus falou, não cumprindo exatamente o que ele falou. Jesus por ti eu morro, ele não aguentou a pressão e traiu Jesus, negando Jesus por 3 vezes. Isso é Demas, que promete muito e entrega pouco. Para a gente fechar, Demas é o liderado que abandona a sua missão e o seu líder, deixando ambos vulneráveis. Vou repetir para você mais uma vez. Demas representa o liderado que abandona a sua missão e o seu líder, deixando ambos vulneráveis. Nós temos pouco mais de 3 anos de casa. Nós já fomos traídos algumas vezes. E nas primeiras vezes eu entrei em crise, Milena. Porque é tudo que a gente não quer. A gente não quer passar pela dor do abandono, pela dor da traição. E eu nem sempre tive condições ou meios de entrar em contato com o Ribinha e falar: pastor, me ajuda. E eu recorri a Jesus. E por várias vezes Jesus me lembrou que ele foi traído, que ele foi abandonado, que dos 12 apóstolos que ele escolheu, todos fugiram, que naquela cruz ele estava sozinho, não tinha a mão dele e de mais alguém para poder passar aquele prego, era só a mão dele, que aquelas chicotadas não dividiu com ninguém, foi tudo nas costas dele. O episódio de Judas mexe muito com a gente, que era o tesoureiro da equipe. E quando ele combina uma senha com a guarda dos sacerdotes, ele fala assim: ó, em quem eu der um beijo, esse prende esse. Judas, que era um dos 12 de dentro da casa, vai dar um beijo em Jesus. E Jesus, na hora que está traindo, que está sendo traído, olha para a cara de Judas. Gente, isso é forte. Jesus fala assim: amigo, meu preto, o que você está fazendo, meu amigo? E eu não sei se eu tenho estômago de chamar alguns traidores de amigos, porque bateram pesado. Eu não sei se eu chamo de amigos alguns que abandonaram, que fica uma cicatriz, dói. Quem abandona deixa vulnerável. É o pai que abandona, é o professor que abandona a turma, é a mãe que abandona na maternidade. Quem abandona deixa vulnerável. Quando Demas abandona Paulo, Demas deixa Paulo vulnerável. Quando Demas abandona Paulo, Demas deixa a missão vulnerável. Demas faz Paulo redobrar o esforço. Porque pensa comigo, nós temos um saco de cimento aqui, 50 quilos. Se eu falo: Jonas, pega comigo esse saco, a física vai dizer que os 50 quilos vão ser divididos. Então, Jonas vai pegar 25 e eu pego 25 e a gente levanta. Jonas sumiu no dia do mutirão. Jonas some. E aqueles 50 quilos ficou só para mim. Quem abandona deixa um peso maior. Quem abandona comunica mal. Demas é isso. O liderado que abandona a sua missão e o seu líder, deixando ambos vulneráveis.
Você vai ter a oportunidade de ouvir isso tudo de novo, vai estar no YouTube nosso. Reflita sobre isso. Não seja Demas para o seu pastor. Não seja Demas para o seu esposo. Não seja Demas para o seu patrão. Não seja Demas. Vamos falar com a igreja? Vamos para nós como membros. Quem é Demas? Demas é representado por aqueles que um dia se comprometeram, mas hoje não mais o fazem. Eu conheço gente que olhou para mim e falou assim: pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus. Eu conheço gente que olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero me batizar. E você não está vendo essas pessoas aqui. Eu conheço gente que chegou para mim e falou assim: Apolo, pastor, eu quero mudar de vida, me ajuda. E a gente ajudou. E a gente se queimou pelo caboclo. Cadê o caboclo? Não quis compromisso. Eu cansei de quantas pessoas... No tempo que era célula, na garagem ainda, eu lembro disso. Era comum no final das células, as pessoas tinham vergonha, então elas procuravam a gente individualmente. Feridas pela vida, com medo da polícia, machucadas dentro de casa, nos casamentos. Elas procuravam a gente no final e falavam assim: pastor, ora por mim, eu quero aceitar Jesus, eu quero um compromisso com Jesus. Só era um compromisso que não durava muito. Só era um compromisso que não era duradouro. Era só uma chuva passageira. A pessoa não queria ser transformada, ela só queria uma melhoria. Demas é representado hoje por aqueles que preferem executar primeiro as suas programações e atividades pessoais. O cara se apaixonou pelo presente mundo. O que é isso? Tem algum problema a gente gostar de futebol? A Copa do Mundo está bem aí, nós vamos pirar aqui dentro. A gente estava discutindo hoje se a gente ia cancelar os cultos se tivesse culto dia de jogo. Eu falei, claro que nós vamos. Nós vamos pintar isso aqui de amarelo para azul. Nós vamos botar esse som bacana que a gente tem. Moço, nós vamos pirar aqui dentro. Já está tudo certo. Botar um telão aqui. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio da igreja. Deixa o Brasil chegar na final para tu ver. Nós vamos pirar aqui dentro. Não tem nenhum problema em gostar de futebol. Não tem nenhum problema em gostar de viajar. Não tem nenhum problema em gostar de comprar, de vender. Não tem nenhum problema nisso. Qual é o problema? Quando você pega tudo isso e quer colocar em primeiro na sua vida. A sequência nunca mudou. Primeiro não é sua família. Primeiro é Deus, depois sua família. Primeiro não é a igreja. Primeiro é Deus. Não suas atividades pessoais. Não seus sonhos, seus projetos. Quem é que Demas representa? É o tipo de gente que se colocou em primeiro lugar. Várias vezes já ouvi de alguns de vocês: eu acho que não vai dar para mim. Por quê? Porque eu já programei tal coisa com fulano, com ciclano. A gente precisa entender, quando a gente vai tomar uma decisão, fica de pé aquilo que é permanente, duradouro, eterno. Honestamente falando, não tem como comparar. Entenda o que eu estou falando. Não quero ser extremista para nenhum do lado. Não tem comparação entre um culto e um aniversário. Não tem comparação entre um GC e um churrasco. Entre uma vigília e um futebol. Não tem comparação.
Não tem. Prioridade sempre é aquilo que é eterno. E é claro que eu não estou querendo que você vire um rato de igreja. Eu já fui isso. Não vale a pena. É que quando você for escolher, usa a sua inteligência e espiritualidade para colocar as coisas de Deus primeiro. E isso às vezes significa que você vai ter que dizer não para a sua família. E isso significa que você às vezes vai dizer não para os seus amigos. E sim para Jesus. E sim para a palavra de Deus. Isso significa. Demas é representado hoje pelos que chegam mostrando serviço, mas em determinado momento somem da comunhão. É gente que chega talentoso. Eu toco tal coisa, eu lidero tal coisa, eu sou bom em tal área. Ele mostra muito serviço. Mas quando chega uma hora que tu vai contar com o cara, sumiu. Tem dom, tem chamado, faz parte da equipe, devia estar ali crescendo, mas sumiu. Você não pode contar mais com ele. Demas. Demas é representado por aqueles que usam a igreja e o pastoreio para terem as suas necessidades supridas. Depois, tem gente que precisa de um pastor no velório. Tem gente que precisa de um pastor para fazer um casamento. Tem gente que precisa de um pastor quando quer se batizar. Tem gente que precisa de um pastor quando está doente para visitar. Melhorou, não precisa mais, pastor. Pastor, conhece a mexa? Vê se me deixa. Tem gente que é assim: quando eu precisar, eu procuro vocês. Eu estou de boa, viu? Sei onde vocês moram, tem um zap de vocês. Quando eu precisar, aí eu dou sinal de vida, relaxa. Estou bem, tá nada. Se não está em comunhão, não tem como estar bem. É um absurdo teológico alguém que não frequenta a nossa comunidade há mais de um ano e se diz membro daqui. Eu não vou ficar bravo, me ajuda, Espírito Santo. É um absurdo. É gente que usa os nossos bons conselhos. É gente que usa a nossa boa fé. É gente que quer a nossa indicação para emprego. É gente que quer... Outro dia alguém chegou para mim e falou assim: pastor, me ajuda, estou precisando de serviço. Cheguei com o empresário aqui da cidade. Falei assim: é isso, estou precisando de gente para trabalhar, estou. Falei: tem um cara para te indicar. Bom, gente boa. Precisando de uma oportunidade. Eu falei o nome. O empresário olhou para mim e falou assim: deixa eu ver a foto. Falei: na minha boa fé, na boa intenção. Abri meu zap, postei a foto. Ele olhou para mim e falou assim: Liatan, qualquer coisa eu te aviso, viu? E ele não era um pastor, ele era um empresário. Então ele não queria uma ovelha, ele queria um funcionário. E o pastor estava se queimando para tentar ajudar. E o empresário não aceitou. Isso aí eu conheço, não tem como te ajudar. É gente que usa as nossas boas indicações. Quantas vezes esse tempo chegou para mim e falou assim: pastor, fulano de tal pediu dinheiro emprestado, o que o senhor acha? Teve gente que eu falei para ele: senhor, não empresta, vai dar ruim para tu. Já te falei? Vários. E deu ruim ou não deu ruim? Quando foi? Deu ruim. Teve gente que está aqui que eu falei assim: para de emprestar, tu vai te lascar todinho. Para. Dito e certo. Foi preso e ainda ficou devendo.
Essa parte tu corta. Não, corta, essa parte corta. Teve gente que a gente avalizou. Estou falando que tá precisando, pode, o que o senhor acha? Não, você é trabalhador, isso aí é sério, vai bom pagador, desenrola, vai ser bênção na vida da pessoa. E foi bênção. Tem gente que usa isso, a nossa boa fé, para queimar o nosso filme. Estou falando de Demas, não estou falando de vocês não, viu? Demas é representado hoje por aqueles que não mais se deslumbram ou contemplam Jesus, nem aquilo que é eterno. Tem gente que está perdidinho. Tem gente que está aqui, está pensando segunda, amanhã no trabalho. Eita, amanhã de manhã tem que fazer isso. Vou te falar uma parada. Se você não pensa na eternidade, se você não tem nenhum tipo de anseio pelo céu, se para você é só isso aqui, você está morto por dentro. Você está morto por dentro. Demas é representado por aqueles que se tornaram ausentes, distantes, sem qualquer envolvimento. É gente que foi embora. É gente que tu passa até vira a cara para ti na rua hoje. Aí não finge que não te vê, não te cumprimenta. Tem desses aqui. Demas é representado por aqueles que se movem por força, desejo e paixão próprios. Isso é Demas. São os independentes. Dá vontade de dar uma moeda. Algumas pessoas chegam para mim. Acho que eu estou pensando em fazer isso e isso. Vamos mudar para isso e isso. Conheci fulano, assim. Ele chega já comunicando a gente. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou mudar, eu vou investir, eu vou gastar. É gente que não para consultar Jesus para nada. É Demas. Ele tem paixão própria, desejo próprio, opinião própria, força própria, não depende mais de Deus. Foi cego pelo mundo, ele depende só dele. Demas é representado por aqueles que se tornaram pragmáticos e materialistas. Já têm o suficiente, são estáveis. Conversei com uma pessoa antes de ontem. Chegou para mim, assim, cara, eu tô feliz. Falei, que foi? Completei 3 anos no meu concurso. Agora ganhei a minha estabilidade. Ganhando aí, vai ganhar perto dos 5 mil por mês, até o resto da vida dele. Isso o mínimo, né? Porque vai progredindo. E aí, ganhou também um direito com a estabilidade, ganhou uma tal de licença prêmio. Aí eu perguntei assim, o que é licença prêmio? Ah, é que a cada 3 anos, se você não tiver falta, você ganha mais 2 meses de férias remuneradas. Falei, uau, não tem isso na Boticário, mano? Licença prêmio. Falei, é uma licença e prêmio, né? Porque fora isso ainda tem as férias, normal. Ou seja, dos 12 meses desse ano, a pessoa vai trabalhar, não vai trabalhar 3. Falei, e ganhando. Falei, ô louco. Qual o perigo disso? É você usar isso para dizer assim, não vou me esforçar mais. O meu já está garantido. Tenho estabilidade. Para que estudar mais ainda? Para que querer mais? É gente que se apegou à materialidade, é gente muito pragmático, é gente muito fissurado só nas coisas que está vendo. É gente com as contas muito organizadinhas. Gente,
O que vai te empurrar a viver um milagre se você ganha 1.000, deve 700 e sobrou 300, de boa? Que tipo de milagre você vai querer viver? Milagre é você ganhar 1.000, deve 1.500 e Deus te abre uma porta que você ganha mais 600. Isso é milagre. Eu ouvi isso da boca de um pastor. É verdade. Tem gente que não pode receber de Deus um carro, porque desvia, porque vai se apegar ao carro. Tem gente que não pode ter uma motinha, porque vai fazer da motinha a deusa da vida dele. A gente vai passar a vida toda pagando aluguel, não pode ter casa própria, porque vai viver empenhado nisso. Tem muito mais além daquilo que a gente está vendo. Tem muito mais além das contas. Tem muito mais além das nossas viagens. Tem muito mais além do nosso guarda-roupa. Tem muito mais além do nosso faturamento. Tem muito mais além da expansão das nossas empresas. Tem muito mais além do que isso. Ah, tem. Demas é representado hoje por aqueles que se dedicam aos cuidados do corpo e das roupas, mas não com a mente e com o coração. São dedicados à aparência e não à essência. É gente que é focado na academia. É gente que tem um guarda-roupa impecável, se veste muitíssimamente bem. Está cuidando daquilo do chá, está cuidando da parte da lanternagem, mas não cuida com o mesmo zelo da mente, não cuida com o mesmo zelo do coração. Tem gente muito bem maquiada por fora, mas a mente está extremamente confusa. Tem gente que se veste com uma roupa muito boa por fora, mas os sentimentos por dentro estão todos desorganizados. Aonde foi que a gente se perdeu? Que a prioridade virou agora o que está por fora e não o que está por dentro. Onde foi que a gente se perdeu? Vamos ficar em pé? É só para fingir que está acabando mesmo. Ah, Demas. E Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Pode apagar. E Rai, vem logo com o violão aqui, a gente vai louvar um pouco. Você entendeu o que foi pregado? Demas é o exemplo do que não seguir. Demas é o exemplo do que não fazer. Para onde Demas foi, é para onde nós não devemos ir. Quem Demas se tornou, é o exemplo do que a gente não deve se tornar. Vou contar um testemunho para vocês, real. Aconteceu isso em BH. Ouvi isso da boca de um pastor sério. Numa grande conferência, entrou um velhinho em lágrimas em Belo Horizonte, pediu o microfone para o pastor que estava encerrando a pregação. Ele falou assim: por favor, deixa eu falar um negócio, Deus está mandando eu falar. Meio receoso ainda, o pastor deixou, entregou o microfone para ele. Ele pegou e falou assim: alguns de vocês não me conhecem. Ele falou o nome dele. Falou assim: ó, eu sou um dos homens mais ricos dessa cidade. Eu tenho uma frota
de 200 caminhões. Ele falou lá, eu tenho mais de não sei de quantos funcionários. Eu moro numa excelente casa. Eu tenho uma linda esposa. Eu tenho netos abençoados. Não me faltou nada da minha vida. Eu sou bem-sucedido financeiramente. Dinheiro para mim não é um problema. E aí ele pegou e falou assim, só que eu não consigo dormir. Eu queria que alguém pudesse me ajudar aqui nessa igreja. E eu não tenho nenhum problema espiritual. Eu sou crente, eu dizimo todos os meses. Meu casamento não está com problema. O problema é com Deus. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei aqui nessa igreja. E eu não tinha um pingo de dúvida que Deus naquele dia estava me chamando para que eu me tornasse um pastor. E eu me lembro que eu fui fortemente visitado por Jesus naquele culto. O problema é que eu disse não para Jesus. O problema é que eu me tornei um dos homens mais bem-sucedidos naquilo que Deus não me chamou para ser. Eu não consigo dormir porque eu quis ser empresário e Ele me chamou para ser pastor. E ele começou a chorar copiosamente. Chorava muito, chorava muito. E a pergunta que ele fez por último quebrou a igreja todinha. Ele perguntou assim, Jéssica, eu queria saber se ainda dá tempo para mim. Ele perguntou assim, um velhinho, ele perguntou assim, vocês deixam pelo menos ser diácono na porta da igreja? Ainda dá tempo para mim? Gente, a pior coisa que a gente pode fazer é ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou a gente. A pior coisa para nós é alcançar sucesso naquilo que Deus nem quis que a gente fizesse. Extremamente arrependido aquele senhor querendo uma oportunidade para tentar obedecer a Deus no final da sua vida, sendo que podia ter feito isso desde os 14 anos. Coríntios 15:19 vai dizer assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jonathan Edwards disse um dia, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Nós não podemos ser cegos por tudo aquilo que a gente está vendo. Tem muito mais além dos boletos, tem muito mais além da promoção que a gente quer, do concurso que a gente quer, da roupa que a gente quer, da viagem que a gente quer, da igreja que a gente quer, do ministério que a gente quer. Tem muito mais além disso. Tem muito mais além do casamento que a gente quer, da casa que a gente quer. Tem muito mais além disso. E tudo que Deus não quer é que nós nos percamos com aquilo que Ele nos deu. Tudo que Ele quer. Eu nunca esqueci uma frase do Leandro Barreto. Leandro no dia falou assim: tudo que Ele sempre quis é que eu quisesse apenas Ele. Deus não tem problema com o seu guarda-roupa. Deus não tem problema com a sua conta bancária. Deus não tem problema com a sua garagem. Para Deus não faz diferença se tem uma Ferrari, se tem um Fusca. Para Deus não muda nada, gente.
Para Deus muda se a sua ambição não for a Ferrari e você se perder nessa busca. Para Deus muda se for um Fusca e você for ingrato com o Fusca. Isso é o que muda. Para Deus não muda se somos advogados, administradores, dentistas, músicos. Para Deus isso não muda. Se é laboratório, se é academia de dança, para Deus não muda. Não muda, não muda. Porque Deus não se perde, quem se perde é nós. Ele está no seu trono, com seu propósito estabelecido. É nós que desistimos do propósito que Ele nos deu. Sabe o que nós precisamos fazer essa noite? Nos arrepender de termos desistido. Nós precisamos nos arrepender de nos comprometermos com tudo aquilo que o Senhor não nos chamou para nos comprometermos. Precisamos nos arrepender de não nos comprometer com aquilo que Ele nos chamou. E nós dizemos, não, Senhor, agora não dá. Primeiro minha formação, primeiro meu trabalho, primeiro meu faturamento.